Oi pessoal, então nós estamos dando continuidade aqui ao nosso quarto bimestre na matéria de História para o sexto ano A. Estamos dando continuidade aqui ao nosso quarto bimestre na matéria de História para o sexto ano A. E nós estamos falando aqui sobre o módulo 19, uma cultura de fé. Nós estamos falando então sobre o valor da religiosidade dentro da sociedade medieval. Então, nós estamos aqui no módulo 19, uma cultura de fé. Nós estamos colocando aqui não o domínio, mas a força que a religião tinha dentro da sociedade medieval, tá? Então a religião, ela tinha uma força de organizar a sociedade, de determinar padrões dentro da sociedade medieval. Isso é inquestionável. A capacidade de comando que a nossa religião tinha sobre a Idade Média, isso é perceptível pelo próprio saber popular, ou seja, pelas próprias crendices populares que se originam na Idade Média. Muitas das lendas que nós temos aqui, muitos dos mitos, muitas das representações místicas, elas surgem na Idade Média por intermédio da ação religiosa. Então a religião, ela acabava instigando na sociedade essa visão de misticismo, essa visão de misterioso, de mistério, de sobrenatural. Então isso é muito da influência da nossa própria religião. Então a religião acaba meio que predeterminando essa situação, acaba meio que predeterminando essa condição, certo? E aí nós estamos falando aqui sobre bruxas e demônios, sobre essa ação, do porquê essa sociedade ela era tão atormentada por criaturas místicas, ela era tão atormentada por criaturas tenebrosas. E aí a gente vê que essa visão mística, ela é de responsabilidade da igreja. Porque a igreja apresentava um mundo em constante ameaça do sobrenatural, em constante ameaça dos mundos, do submundo. Isso acabava criando na própria sociedade um medo e uma imaginação do sobrenatural. Dentro da igreja, nós tínhamos instituições responsáveis por esse controle, vamos colocar assim, por essa pré-determinação do certo e errado, do bem e do mal, que era o nosso Tribunal da Inquisição. O Tribunal da Inquisição é parte da igreja, ou seja, é um ramo da igreja cristã católica, que tinha a função de perseguir todos aqueles que fugissem do que era correto, fugissem do estilo de vida que era considerado como correto. O Tribunal da Inquisição também foi utilizado contra mulheres delatadas como bruxas, porque mantinham tradições pagãs. Muitas delas foram perseguidas, julgadas e condenadas. A maior pena que podia ser aplicada era a morte na fogueira. Leia o sermão do bispo de Braga, hoje cidade ao norte de Portugal, do século VI, a respeito das supostas bruxarias. Pois acender velas junto às pedras, às árvores, às fontes e nas encruzilhadas, que coisa é senão culto ao diabo? Os atos de adivinhações e agouros
e a celebração do dia dos ídolos, que coisa é senão culto ao diabo? Enfeitar mesas e colocar ramos de louro, prestar atenção ao pé que se usa, jogar grão e vinho no fogo sobre um tronco e jogar pão nas fontes, que coisa é senão culto ao diabo? Que as mulheres invoquem Minerva enquanto tecem, que escolham o dia de Vênus para seus casamentos e que prestem atenção ao dia que põe a caminho, que coisa senão culto ao diabo? Enfeitiçar ervas para encantamentos e invocar os nomes dos demônios, ao fazê-lo, que coisa senão é culto ao diabo? As perseguições às bruxarias iniciadas na Idade Média chegaram ao auge na Idade Moderna entre os séculos XV e XVII, quando passaram a ser praticadas também pelas novas igrejas cristãs, pelas igrejas protestantes. Lembrando que durante toda a Idade Média, ou seja, durante esses 1000 anos de história, a única igreja que existe é a igreja cristã católica, tá? Não existiam igrejas protestantes. Então, todas as pessoas que fossem questionadoras da fé cristã eram tidas como inimigas dessa igreja, eram tidas como bruxas. E como tais, deveriam ser perseguidas, condenadas, queimadas, exterminadas. Certo? Pessoal, esses tribunais de Inquisição, eles não simplesmente realizavam investigações, mas eles também faziam grandes espetáculos em praça pública. As condenações não eram simples julgamentos, mas eram grandes espetáculos em praça pública, o que ajudava a criar essa imagem de poder, o que ajudava a criar essa imagem de obediência, como se você não fizer o que é correto, o seu fim será esse. Então você tem aqui a educação por meio do medo. As pessoas tinham medo de contrariar essa igreja, tá? Essa igreja, ela via os atos de fé não somente pelos atos de bondade e caridade, mas ela entendia que muitas vezes os atos de fé deveriam ser feitos usando elementos um pouco estranhos para uma igreja. Isso acontece com a nossa ação das cruzadas. O movimento das cruzadas é um apelo feito pelo Papa Urbano II com o objetivo de libertação da Terra Santa. Ou seja, o Papa Urbano II, ele começa a ver a sociedade entrar em ebulição devido ao pleno ócio que as nobrezas viviam. Então elas não faziam nada. Então, como elas não faziam nada, elas achavam desculpa para guerrearem. Essas desculpas, elas se tornam tão frequentes que fazem com que o próprio Papa crie um movimento para direcionar a força dessa população, que é o movimento das cruzadas. Ele atende a um apelo do mundo do Oriente Médio. Ele atende um apelo da Terra Santa, que é libertar a Terra Santa dos povos infiéis. Quem são os infiéis? Que são os não cristãos. Todo aquele povo que não fosse cristão, ele era tido como infiel. Certo? E aí o movimento das cruzadas vem para atender esse apelo de libertar, de garantir a liberdade à Terra Santa. As cruzadas, fé, poder e negócios. Como vimos, o fervor religioso, estimulado pela Igreja Católica e espalhado em todos os grupos sociais, foi uma marca da Idade Média. Uma das expressões dessa religiosidade era o desejo da peregrinação a Jerusalém, chamada de Terra Santa, porque naquela
porque nela Jesus teria vivido as etapas marcantes de sua vida. Então, a Terra Santa era o espaço de peregrinação. Peregrinar, palavra de origem latina que significa viajar para fora ou para uma região distante de suas terras. O sentido religioso da peregrinação refere-se ao deslocamento dos fiéis aos lugares considerados sagrados de devoção. O peregrino pode dirigir-se a um lugar sozinho ou em grupo. O que difere a peregrinação de outros deslocamentos é a motivação de caráter religioso. Agradecer ou buscar uma graça, cumprir um ordenamento, purificar-se espiritualmente, buscar, testar ou demonstrar fé. A peregrinação é comum em muitas religiões e culturas, em diferentes momentos da história da humanidade. A peregrinação não é um ato exclusivo da Igreja Cristã. A Igreja Cristã vivia a peregrinação em direção à Terra Santa. Terra Santa, santa para várias religiões, não só cristãs. Lembra que a gente já falou isso. A Terra Santa ela é importante para cristãos, para judeus e para islâmicos. Essas três religiões, ao longo de toda a história, vivem uma constante disputa de determinação de autoridade, ou seja, para tentar determinar quem é realmente não vamos colocar proprietário, mas o dono de direito dessa terra. Quem é realmente o dono de direito desse espaço? Existe aqui então uma luta para tentar entender quem tem realmente direito sobre a Terra Santa. Certo? Jerusalém é uma terra santa para judeus, cristãos e muçulmanos. Segundo a fé cristã, Jesus teria vivido parte de sua vida em Jerusalém, cidade onde também morreu e foi enterrado. O lugar mais visitado pelos cristãos é a Igreja do Santo Sepulcro, lugar onde Jesus teria sido crucificado e sepultado. Para os muçulmanos, foi em Jerusalém, de uma rocha situada no coração da cidade, que Maomé subiu aos céus. No local considerado sagrado, eles construíram o Domo Sagrado, um santuário que recebe apenas muçulmanos. De todos os lugares de Jerusalém, o Muro das Lamentações é considerado o mais sagrado para os judeus. De acordo com a fé judaica, o muro foi construído no local onde havia o Templo de Salomão, que abrigou a Arca da Aliança, considerado o elo entre Deus e os judeus, no qual estariam as tábuas dos 10 mandamentos. Quando o Papa Urbano II cria o apelo pela libertação da Terra Santa, a gente tem que entender ali que é um pouquinho de autoritarismo da fé cristã, entendendo como a Terra Santa a propriedade dela. Mas vocês estão aqui percebendo que a Terra Santa é um espaço sagrado para várias religiões. Cada religião tem o seu motivo, cada religião tem a sua explicação por que esse espaço é tão importante, porque esse espaço é tão significativo. E nesse contexto nós temos aqui o Papa Urbano II, que instiga os grupos europeus, no caso nobres feudais, a irem em peregrinação para uma luta. O Papa ele não clama pela ida das pessoas a fim de conversão ou de questões religiosas, mas ele prepara um exército para o combate. Ele prepara um exército para os atos a serem cumpridos, as expressões a serem cumpridas. E como que a sociedade aceita a viver essa prática militar? Por causa da sua herança germânica. Esses nobres,
eles encontravam-se em desejo gigantesco por combate, porque na sua essência a guerra era um ato de bravura e necessário a ser praticado. Nesse contexto, então, o Papa consegue juntar grandes exércitos em direção à Terra Santa. O movimento das Cruzadas, ele não é um movimento somente religioso. Ele inicia-se como um movimento religioso, mas com o passar do tempo, ele vai ganhando novas conotações, ele vai ganhando novos sentidos, ele vai ganhando novas interpretações. Ele vai ganhando novas interpretações. Do século VII ao XI, árabes, cristãos e judeus viveram bem na cidade de Jerusalém. As peregrinações eram facilitadas pelos árabes islâmicos que dominavam o local e não criavam dificuldades para as pessoas de outras religiões que chegavam. No início do século XI, uma nova dinastia islâmica, a dos turcos Geljúcidas, passou a administrar Jerusalém e a criar dificuldades às peregrinações cristãs. Relatos sobre esses obstáculos que chegaram à Europa provocaram muito incômodo entre os cristãos. Lembrando, o movimento das cruzadas é um apelo do Papa atendendo a uma necessidade dos cristãos da Terra Santa. A gente não pode dizer aqui que essa era uma necessidade real. Eles realmente estavam clamando pela ajuda do Papa. Eles realmente estavam clamando por uma mudança de situação. Não se tem o sentido real desse movimento, não se sabe se realmente foi isso. Se sabe que o Papa Urbano II aproveita essa nobreza guerreira para lançá-los em direção ao combate, para lançá-los em direção às disputas territoriais na Terra Santa. O Papa Urbano II, ele aproveita esse desejo militarista para fazer com que as pessoas saiam de seu território em direção ao nosso Oriente Médio, na busca de libertar a nossa Terra Santa, certo? Próximo vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre esse movimento das cruzadas, entendendo que ele rapidamente acaba perdendo o sentido religioso. E no lugar da religiosidade nós vamos ter uma busca comercial. Os europeus, quando dão de cara com as condições e capacidades financeiras dos povos do Oriente Médio, eles acabam meio que se abandonando no sentido religioso e ingressando para uma cruzada de sentido comercial, de valorização comercial, certo? Pessoal, para casa. Então, novamente, no próximo vídeo a gente continua a nossa discussão sobre o movimento das cruzadas e a importância desse movimento para a formação e constituição dessa nossa sociedade medieval. O movimento das cruzadas, ele também vai ser próspero na construção do imaginário medieval. Agora, para casa. Para casa, os testes do módulo 18, página 145 e 146. Então, para casa, testes do módulo 18, páginas 145 e 146. Façam aqui as nossas atividades e me enviem pelo aplicativo Vindimo. Façam aqui a nossa lição de casa e me enviem pelo aplicativo Vindimo, ou por e-mail, ou por outro aplicativo.
Lembrando, se você por acaso está atrasado, está na hora de você se organizar, se reorganizar e enviar as lições atrasadas, certo? Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.